Fala galera, beleza? Muito prazer, eu sou o professor Nathan Paiva e hoje a gente vai continuar falando sobre as relações trigonométricas num triângulo qualquer, só que dessa vez a gente vai fazer alguns exemplos, tá certo? Então nesse primeiro exemplo, ele está pedindo determine o seno e cosseno de 120. Então na verdade é uma questão bem clássica para você entender a questão dos ângulos obtusos, né? Para a gente determinar o seno e o cosseno dos ângulos obtusos. Lembrando, o que é um ângulo obtuso? É um ângulo que está correspondendo entre 90 e 180 graus. Então, o que foi que a gente aprendeu nessa última aula? A gente aprendeu o seguinte: nós temos os tais dos ângulos suplementares. O que que são ângulos suplementares? São ângulos cuja soma deles vale 180 graus. Quer dizer o quê? Quando eu quero determinar o seno de um determinado ângulo, o que que eu faço? Lembra que o seno sempre vai ser igual ao seno do seu ângulo suplementar, não é isso? Olha aí. A dica para você memorizar isso aqui é você lembrar o seguinte: o S de seno, você vai sempre lembrar da palavra sempre. Sempre que eu estou me referindo ao sinal. Então, sempre vai ser o mesmo sinal. Aí, ó, positivo, positivo. Quando você for calcular o cosseno de um ângulo qualquer, o cosseno desse ângulo, que no caso a gente está chamando de alfa, não é isso? Vai ser menos o cosseno do seu ângulo suplementar. 180 menos alfa. Qual é a dica para você memorizar esse negócio aí? O cosseno começa com C e aí você vai lembrar de contrário. Então, se aqui é positivo, aqui vai ser negativo. Então, seno sempre o mesmo sinal, cosseno vai ser o sinal contrário. Beleza? Então, como é que eu determino o seno de 120? Então, eu vou pegar aqui, ó, seno de 120 graus tem que ser igual a quem? Tem que ser igual ao seu seno, olha aí, sempre o mesmo sinal, de 180 menos 120, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, o seno vai ficar seno de 180 menos 120, ó, vai ficar 60 graus. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? Que o seno de 120, pessoal, equivale ao seno de 60. Então, se você sabe o seno de 60, você sabe o seno de 120. Ah, Natan, mas eu não lembro o seno de 60. Bem, se você não lembra, eu recomendo fortemente que você volte nos vídeos anteriores, que eu falei sobre as relações trigonométricas fundamentais. E lá eu falei do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60. Aqui, a gente já subentende que você já aprendeu quanto vale os senos dos ângulos notáveis, os senos e cossenos. Então, nesse caso aqui, ó, o seno de 120 tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual ao seno de 60. Mas quanto é que vale o seno de 60? Vale raiz de 3 sobre 2. Então, determinamos o seno de 120. Beleza? Agora, tá faltando outra coisa, né? Outra informação. Ele pediu, além do seno de 120, ele pediu também o cosseno. Como é que a gente vai determinar o cosseno? Veja bem, o cosseno, você já sabe que o cosseno de um ângulo é sempre menos o cosseno do seu suplementar. Portanto, ó, o cosseno de 120, que foi o pedido, tem que ser igual a quanto? A menos o cosseno de 180 menos 120, certo? Então, quanto é que vale o cosseno de 120? O cosseno de 120 vai ser igual a menos o cosseno de 180 menos 120, você já sabe que é 60, né? 60 graus. Quanto é que vale o cosseno de 60?
Novamente, estou subentendendo que você já aprendeu essa relação. Então, cosseno de 60 vale 1/2. Então, ó, observe que o cosseno de 120, portanto, vai ser menos 1/2. Beleza? Vamos para a segunda questão. Então, galera, nessa segunda questão, ele está pedindo o seguinte. No triângulo, calcule o seno de alfa. Então, tá aqui o triângulo. Ele só me informou um dos ângulos, tá bom? Então, ele chamou esse outro ângulo de alfa e esse aqui ele não chamou de nada. E aí, ele me deu as dimensões aqui, ó. Ele disse que vale 3 metros e aqui vale 4 metros. Não me informou também essa medição aqui, ó, entre A e B. Então, como é que eu devo fazer para calcular, portanto, o valor desse seno? Então, se ele já está pedindo o seno, então já em um triângulo ele está sugerindo a lei dos senos, certo? Então, você vai tentar a lei dos senos para ver se é possível você calcular, certo? Mas como é que a gente vai fazer pela lei dos senos? Aí você vai lembrar, o que que diz a lei dos senos? Você vai pegar sempre o lado que tiver oposto a um determinado ângulo, e você vai pegar esse lado e dividir pelo seno do ângulo e vai sair igualando com o lado dividido pelo seno do outro ângulo. Calma, eu vou colocar aqui para você entender. Então, ó, esse 3 aqui, ó, ele está oposto ao ângulo alfa, certo? Esse 4 aqui, ele está oposto ao 60. Como é que a gente vai usar a lei dos senos aplicada para essa questão? Olha aí, eu vou pegar sempre o lado que está oposto e dividir pelo seno do ângulo. Então, ó, no caso seria 3 barra de divisão, certo? Dividido por quem? Quem está oposto ao 3 é o alfa. Então, vai ser o seno de alfa. E aí eu vou igualar. Eu vou igualar com quem? Novamente com o mesmo procedimento, só que com o outro lado, ó. Eu tenho um 4 aqui, ó. Ele me formou o 4. E o ângulo oposto a ele é o 60. Então, eu vou igualar, ó, com 4, sempre o lado dividido pelo seno do ângulo, tá bom? 4 dividido pelo seno de 60. Então, ó, tá aqui, eu montei a lei dos senos. Então, nesse caso aqui, é só a gente desenrolar essa conta. Então, vai ficar o seguinte, ó, 3 dividido pelo seno de alfa tem que ser igual a 4 dividido pelo seno de 60. Mas quanto é que vale o seno de 60? Aí você vai ter que lembrar, raiz de 3 sobre 2. Olha aí, o que é que eu devo fazer agora? Então, nesse procedimento aqui, ó, a gente vai fazer, ó, produto dos meios pelos extremos, ó. Tá bom? Então, vai ficar 4 vezes o seno de alfa. Então, vai ficar 4 seno de alfa. Igual. E aí, nós vamos ter, ó, 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar, ó, 3 raiz de 3 sobre 2. Pronto. Então, nesse caso, olha o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o seguinte. Eu quero isolar, tá certo? O seno do ângulo, uma vez que é esse seno de ângulo aqui que eu estou procurando. Então, se eu quero isolar ele, ó, seno de ângulo, ele vai ser igual ao seguinte, ó, vai ficar 3 raiz de 3 sobre 2. Esse 4 que estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Ok? Então, ó, quanto vai valer o meu seno desse ângulo? O meu seno desse ângulo vai ser o seguinte. Aqui é como se fosse uma divisão de fração sobre fração, ó. Então, ó, vai ficar 3 raiz de 3 sobre 2 vezes... Esse 4 aqui eu tenho que multiplicar pelo inverso dele. Uma vez que em divisão de fração sobre fração, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é 1 sobre 4. Então, ó, quanto vai valer essa multiplicação? 3 raiz de 3 vezes 1 vai dar 3 raiz de 3. 2 vezes 4 vai dar 8. Portanto, nós temos aqui, ó, o seno de alfa vale 3
raiz de 3 dividido por 8. Vamos para a terceira questão. No terceiro exemplo, a gente vai fazer uma aplicação agora da lei dos cossenos. Veja que a questão está pedindo, calcule o valor de x. Então, está aqui o triângulo, certo? E aí ele me deu, ó, dois lados, ele me definiu dois lados, está me pedindo um terceiro lado e está me dando o ângulo oposto a esse lado. Então, isso aqui evidencia a gente usar a lei dos cossenos. Mas como é que a gente vai usar a lei dos cossenos? Aí você vai ter que lembrar. Como é que funciona a lei dos cossenos? Ela é o seguinte, você vai novamente usar a ideia do ângulo oposto ao lado, tá certo? Então, vou começar pelo lado. Então, vai ficar x ao quadrado igual. Aí vai ficar o quadrado dos outros dois lados. É como se a gente estivesse fazendo um teorema de Pitágoras, tá bom? Então, vai ficar 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Aí você lembra, tem que ter um menos. Menos. Aí, novamente, os dois lados. 10. Duas vezes, né? Eu esqueci do 2, mas eu vou botar ele aqui depois, certo? É duas vezes o lado vezes o lado, tá bom? Só que o 2 era para ter vindo aqui na frente, mas a ordem não vai importar, certo? Vezes o cosseno do ângulo oposto a esse lado, que no caso vai ser cosseno de 60 graus. Então, ó, se eu for isolar o x, vai ficar o quê? X raiz quadrada. Aí vai ficar, ó, 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Eu vou só ajeitar, tá bom? Para não ficar assim, você ficar na dúvida depois, né? Cosseno de 60. Então, aqui nós montamos do jeito que eu ensinei a lei dos cossenos, certo? Agora a gente vai desenrolar essa conta. X vai ser igual, ó, raiz quadrada. Vai ficar 10 ao quadrado dá 100. 10 ao quadrado dá 100, menos 2 vezes 10 vezes 10 dá 200. Perfeito? Aí vai ficar, ó, vezes... Quanto é que vale o cosseno de 60? Cosseno de 60 vale 1/2. Então, novamente, aqui, essa aula, pessoal, se você não assistiu o vídeo anterior das relações trigonométricas fundamentais e nem esse último vídeo referente a esse assunto que eu estou falando, é bom sempre o embasamento teórico para você poder depois responder os exemplos, porque depois você vai ficar com muitas dúvidas e não vai estar entendendo o que exatamente eu estou fazendo, tá certo? Então é importantíssimo você ler a parte teórica. Então, continuando o cálculo, ó, x vai ser igual a raiz quadrada. Aqui eu vou somar o 100 com o 100, tá certo? Que vai dar 200. Menos, observe que aqui eu tenho 200 vezes 1 dividido por 2. Ou seja, é 200 dividido por 2, que vai dar 100, não é isso? Portanto, ó, meu x vai ser igual. Quanto vale 200 menos 100? Vai dar o próprio 100. E quanto é que é a raiz quadrada de 100? Raiz quadrada de 100 é 10. Portanto, nós temos aqui, ó, a nossa resposta do terceiro exemplo. Então, valeu, galera. Até a próxima!